Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Agora ficou meio baixinho. Mas o som tá saindo aí, né? Pra mim tá ótimo o som do Baixa Novo. Até o Maurício tá chegando baixinho aqui. Será que foi? Será que é o meu? Não. Deve ter, porque pra mim tá bom. Agora melhorou, agora ficou bom. Eu que tava com o volume baixo aqui. Então vamos agradecer por mais um dia que passamos, a bênção de mais um dia, um dia claro e sol. Vamos agradecer também pelo o repouso da noite, uma noite mais fria, noite quase chuvosa. Então temos que agradecer a tudo, porque Deus deu tudo para nós, só não sabemos aproveitar, mas um dia saberemos agradecer e aproveitar. Peço para os irmãos desencarnados que vierem para participar com nós, aqueles que querem aprender, aqueles que querem receber uma bênção. Então, quero lhe dizer que estamos aqui junto com os bons espíritos. No que puder, nós estamos aqui. Nós não sabemos quase nada, mas pedimos força ao Senhor e muita fé para dar tudo certo. Então, pensando nisso, um irmão vai ler a palavra, os outros vão comentar, apesar de ser só 3 encarnados, mas nós temos certeza que o Espírito não nos abandona e os outros espíritos que vierem para receber, será bem recebido. Então, Deus seja com todos, que assim seja. Que seja, graças a Deus. Então vamos à leitura, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Item 8, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Os laços do sangue são explicações de Allan Kardec. Os laços de sangue não criam forçosamente triângulo entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxilia o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma feição cíclica de vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que 2 seres nascidos de forma diferente podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver
pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo do espírito, através das várias migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Foi aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe movia os seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito, informando da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito. É natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, e só indiferente ali provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Bem, então aqui o trecho do capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Aí vem a questão da parentela corporal e a parentela espiritual. Ou seja, a parentela verdadeira, então, é espiritual. Porque no sentido de afinidade. Porque espiritualmente somos todos irmãos, né? Porque todos somos filhos de Deus. Irmãos, porque somos filhos de Deus. Mas Jesus não quis dizer nesse sentido de porque eu sou filho de Deus e fulano é filho de Deus, somos irmãos. Ele quis mostrar a afinidade, ou seja, o lado da afinidade, o parentesco pela afinidade. Tal ponto que quando falaram para ele: ó Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e te procuram. Aí ele pergunta, ele fala, né? Ele faz uma pergunta: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E ele mesmo responde: eis aqui os meus irmãos e minha mãe, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão e minha mãe. Por que ele quis dizer por afinidade? Afinidade porque nós temos irmãos por afinidade do mal também, porque se reúnem em grupo para fazer o mal, faz uma irmandade. Mas a irmandade que Jesus queria se referir é a irmandade do bem dele, porque todos estavam ali, tinham afinidade do trabalho do bem. Então, quando ele buscou os 12, depois arregimentou vários outros que continuou seguindo também, de alguma forma, chegou a ponto dos 72. Todos esses irmãos que acompanhavam tinham afinidade com ele, porque acreditava nele, confiava nele e tinha a ideia do bem, da humildade, da caridade, do perdão, porque pretendia um trabalho de modificação espiritual. Então esses tinham afinidade. Tem afinidade, eram irmãos, ao passo que irmãos
materialmente, né, biologicamente, muitas vezes tem várias divergências. São irmãos pelo sangue, mas não estão bem de maneira alguma. Porque aqui fala o seguinte, aqui fala no trecho, Kardec fala que as pessoas que nascem numa mesma família são simpáticos. Mas depois ele fala o seguinte, mas também pode acontecer que muitos espíritos também se reúnam numa mesma família, não por simpatia, mas às vezes para reconciliação, em busca de mudança, né? Um pai que desprezou um filho, o filho nasce naquela família, um espírito que foi desviado, aí ele vem para nascer na família da gente também, para poder né? Então, não significa ser só por afinidade, mas muitas vezes sim, famílias que têm afinidade, mas muitos não. Por isso, a parentela do corpo não significa grande coisa. A verdadeira parentela, segundo o próprio Kardec também, que é a parentela espiritual, que é da afinidade. Era isso. Ok. Jesus, ele trouxe várias mensagens, né? A gente hoje busca entender e interpretar, e cada vez que a gente lê, ou cada pessoa, ou cada época, ou cada religião, né, tem uma interpretação. E quando ela dirige para a prática do bem, todas elas estão certas. Não tem a ideia completa do pensamento do Cristo, porque está acima da gente, né? O Cristo, o conhecimento dele é muito maior que isso. Então, quando fala em parentesco, talvez se a gente fosse lá para aquela época, né, onde as pessoas defendiam o clã, defendiam as tribos, e tinha assim a ideia do parentesco de sangue, uma coisa assim de muita importância, que levava a brigas, a guerra e até a dissensões. A gente pode ter uma ideia. Hoje essa ideia está se desfazendo. A gente já não tem assim um apreço tão grande a questão biológica, a questão do sangue e tal, que tinha naquela época, ainda tem. Então, aí na passagem, né, Kardec passa a ideia que ele estava dizendo das afinidades. E até porque as pessoas reencarnam, e nem sempre o que reencarna na família tem afinidades, né? Às vezes ali é para justamente construir essa afinidade que reencarna. Às vezes reencarna em famílias diferentes, né? Uma pessoa que nem é meu familiar, às vezes eu tenho mais apreço do que um da família. Então, é uma afinidade espiritual. E daí ele exorta ainda que a questão daquele amor mais espiritual, né? Mais ampliado. Então fala todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esses são meus irmãos. Então seria até se referindo ali aos discípulos que estavam buscando esse caminhar de se aproximar do cumprimento da lei de Deus e da aplicação do Evangelho do Cristo. Mas a gente ainda está construindo. E essa família universal, ela vai se ampliando cada vez mais, porque nós vamos adquirindo amores ao decorrer. Mesmo aqueles que são nossos adversários, inimigos, um dia vão ser amores. Ainda que possa demorar, que
A lei do perdão, como explica Kardec, é uma coisa assim que é um passo a passo. A gente não tem essa capacidade, né, de perdoar de forma assim completa ainda muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós estamos estudando aquele livro Missionário da Luz. Vamos entrar no capítulo agora 12, né, que é aquela experiência do Segismundo. E ali mostra bem, né, até para encarnar foi difícil, né? A pessoa guardava mágoa, ressentimento, era inimigo, não quer saber de reencarnar. Combinou tudo e na hora não queria saber de reencarnar com o filho lá do Adelino, porque eram adversários, né? Houve traições, assassinatos e um monte de coisa ali que criou barreiras. Mas o caminho é a doutrina espírita. A gente entende e diz isso, né, que ela tem uma capacidade muito maior de explicar essas coisas, essas dissensões, justiça de Deus, esse amor do Cristo, as passagens do Cristo. Dentro da doutrina espírita nós temos uma visão bem mais ampliada das questões, podemos até entender e aceitar melhor as passagens do Cristo. É isso, gratidão. Espiritual e parentesco terrestre, capítulo 27. Então, é o seguinte, é como eu sempre falo, né? Tudo é espiritual, né? Material nada, né? Então ele dá um exemplo assim, que não é de sangue, né? O bem ou mal é espiritual, né? Porque sabe que não é todo mundo que vem junto que é amigão, né? Não é amigão de outra vida, né? Por isso que tem irmão brigando com o irmão, filho brigando com o pai e assim por diante. Porque é tudo espiritual, né? Quem não entende nada de espiritual aí fica difícil. Porque fica difícil de combinar. Eu tenho um sobrinho, ele tá lá em Palmeiras, né? Ele brigava com o pai dele, que rolava debaixo das cegas de arame, chegou os arames que cantavam, né? Ele morreu velho. Aí fui para Palmeiras, aí um dia a minha irmã reclamando demais, aí o espírito falou que eles não se mataram ainda, né? Falou, não. Ah, então tá bom. Dessa vez não se mataram ainda não, então tá bom. Olha só a resposta. Quer dizer que da outra vez se mataram, né? E assim, já avançou, né? Já evoluiu um pouco. Melhorou um pouco, não estão se matando mais, estão só brigando de vez em quando, mas não estão se matando mais não. Então, como ele está dizendo espiritual, tem gente que só numa vida não dá para ficar amigão não, né? Demora uma vez, duas ou mais, né? Porque o negócio é difícil, né? Igual esse lá, já está bem amigo, porque não estão mais se matando. É só isso mesmo. Mas é interessante, Baixo, você está falando aí, eu estou só reforçando aqui essa questão do lado espiritual, moral. Nós sempre estamos comentando aqui sobre a questão de Jesus, né? Desde os primeiros profetas, né? Já se fala da vinda do Messias. E seria um rei. Mas as pessoas tinham ideia de rei é aquele que pega na arma, né? Que vai e manda matar e chama o pessoal para a guerra e mata milhares e assim por diante, vence por meio da violência. Então o povo esperava esse rei, né? Aí esperava Jesus violento. Aí por isso, inclusive, foi um dos casos que nem foi aceito. Porque por que Israel só tem 2% de cristão? Porque o povo de Israel esperava um rei violento, porque não entendia o lado espiritual, como você está dizendo aí. Então o rei era um rei espiritual, não era um rei material, né? Então, aí veio Jesus e hoje tem 2% de judeus cristãos, porque eles não aceitaram o Cristo, porque o Cristo não veio cumprir aquele Jesus que veio cumprir, que veio,
Então eles acharam que não era o prometido, que o prometido viria com espada, né? E ele não veio. Pois é. Mesmo assim, o pessoal das outras religiões, só os espíritos que sabem que ele é o criador do planeta, é o fundador, tudo é ele, né? Eles acham que Jesus é só para salvar o povo, sabe? Eles não acham que Jesus é tão grande assim. O Jesus deles é pequeno. É assim, o espiritual deles é bem pequeno. Eles acreditam que Jesus veio só para salvar o povo e só, e pronto, e nada mais, sabe? Mas ele não sabe da grandeza igual os espíritos sabem, né? Que é o criador, o fundador há milhões de anos e tal, e assim por diante. Muito bem. Vamos passar para nossas radiações, então? Então vamos. Eu inicio, depois o Barçanufo, o seu Maurício encerra.